O Manchester United está passando por um dos piores momentos de sua história. O clube que já dominou o mundo hoje se vê perdido no campeonato por um péssimo gerenciamento. Mas afinal, o que está acontecendo com o United? Isso é Rivals. Bom, tudo começou na era Ferguson, cara, quando a família Glazer assumiu. Pra quem não sabe, a era Ferguson foi a era mais vitoriosa do Manchester United, já que a que mais é lembrada quando a gente fala desse grande clube. Foi por onde passou, cara. Na era passou David Beckham, passou, cara, vários caras absurdos, Wayne Rooney. Cristiano Ronaldo. Exato, que estão marcados na história do Manchester United. E foi nessa época que a família Glazer resolveu assumir a gestão do clube. E, cara, a partir daí foi só crítica em cima de crítica e deixaram muito a desejar na gestão, cara. Sim, o Ferguson, no comando do United, ganhou simplesmente 13 Premier Leagues e 2 Champions Leagues, fora todos os títulos nacionais. Então, assim, quando a gente fala de uma era vitoriosa, é realmente uma era onde todo mundo tinha medo do Manchester United. E, coincidentemente, cara, 2013 foi o último título do Manchester United de Premier League, justamente quando o grande Ferguson saiu, né? E a partir disso vieram os vários técnicos, né, cara? Diversos técnicos. Naquela época o David Moyes, hoje técnico do West Ham, era muito promissor e assumiu. Depois, eu não vou saber em ordem, né? Mas teve o Ten Hag, teve o Mourinho, teve Solskjaer, teve muitos técnicos. E é impressionante como todos deram errado, né, cara? A maioria deles deram errado e, chega um momento que chega até a ser assustador, né, cara? Exato. Todos os técnicos... o José Mourinho mesmo teve passagens muito ótimas em outros times, só que no United foi uma passagem longa que não foi vitoriosa como esperavam, né? E aí fica a reflexão, né, cara? Quando vários técnicos que são considerados bons fracassam no seu clube, o problema está nos técnicos ou está no clube? Bom, desde a saída do Ferguson, o United começou a ser visto mais como uma jogada de marketing, né? Porque eles contratavam muitos jogadores bons e caros, só que eles não tinham um projeto de futebol. Tipo, eles não tinham algo planejado para que esses jogadores jogassem de um nível que fosse campeão, sei lá, de uma Premier League, de uma Champions. Então, a gente teve ali o Pogba, que foi contratado por 105 milhões, o Maguire, que, não preciso nem falar, que virou piada mundialmente pelas falhas dele. Teve o próprio Antony, que não vingou. Então, assim, teve o Sancho também, que... Quem? Di Maria. Teve até o próprio Cristiano Ronaldo à volta agora, mas, foram jogadores... falando das mais caras, né, como Pogba, Maguire, Antony, foram jogadores que não renderam nem um pouco do esperado, mas não porque eles são jogadores ruins, mas sim porque o United não tinha um projeto preparado para eles, né? Então, esse decaimento do United também em anos se deve muito por conta da diretoria do time, né? Sim, foi contratando só por contratar e não tinha um plano, não tinha uma estrutura e um jeito de jogar que se encaixava com esses jogadores e com esses técnicos que vieram, né? Então, eu acho assim que foi uma coisa meio desesperada. Desesperada, sim. Vamos gastar 100 milhões do Pogba, vamos trazer tal técnico, vamos gastar mais 60, 70 milhões nesse cara. E quando o time não sabe para onde está andando, qualquer lugar é lugar, qualquer rota. E assim, foram valores caros pagos em jogadores que talvez, não sei se valeria tudo isso que foi pago, né? Exato. Assim, o Pogba já via jogando bem na Juventus, o Antony no Ajax. Só que, será que o Antony merecia ser... a gente tá com os dados aqui, foi 95 milhões de euros. O Pogba foi 105 milhões de euros. Então, assim, eram contratações bombásticas que não renderam nem um pouco do esperado, né? Sim, a sensação que dá é que depois da era Ferguson, o United não sabia para onde caminhar e, cara, foi atirando para qualquer lado. Bom, também além desses problemas que a gente citou, o United também teve muitos problemas no campo, né, cara, dentro de campo. O United teve muitos jogadores que não renderam, muitos técnicos que não renderam também, não conseguiram entregar o que era esperado, né, taticamente, dentro de campo. O time dependia muito de lampejos de jogadores, né? Às vezes, eu lembro quando o Cristiano estava lá, dependia do Cristiano fazer um doblete absurdo, algum gol absurdo para conseguir vencer uma partida. E também a gente teve muitas lesões. O Pogba, eu lembro que estava sempre lesionado. Jogadores... Acho que o Alex Sanchez lesionou quando estava lá, o Lukaku lesionou.
E um ponto muito importante de se dizer assim é a defesa do United, né, cara? O Luke Shaw é um dos melhores laterais que o United tem e quase nunca está disponível. Sim. O Maguire é muito inconstante. Cara, e hoje eu diria que talvez... Tudo bem que agora a gente tem o Delite e tal, mas o Maguire é uma das referências da defesa. E é um cara que falha muito. É um cara que falha demais. Então, assim, é um cara que tinha que ser vendido logo, ter embora do United, pro United ter caixa pra comprar outros caras, e ele mesmo assim é a referência da zaga, velho. Sim, exato. E também o ataque do United também nunca rendeu, né, cara? A gente teve vários jogadores promissores que chegaram ou que se desenvolveram lá mesmo, como Rashford, Martial e o próprio Antony que chegou. E, cara, a gente nunca viu o melhor deles, a gente nunca viu eles se desenvolverem por completo lá. E, cara, isso é um grande problema porque o ataque não tá bem, a defesa não tá bem, o meio campo lesiona, as laterais lesionam, o gol do Manchester United também. Sim, cara, é absurdo, né? Se cria uma piada na internet que depois que você sai do United você joga bem, quando você vai pro United você joga mal. E, cara, é um absurdo. Você vê mesmo o próprio Højlund também agora, foi outro cara que chegou com muita esperança de ser esse camisa 9 e não rendeu. A gente, no momento que esse vídeo foi gravado, o United acaba de ser eliminado por um time de 4ª divisão na Copa da Liga Inglesa. Então, assim, cara, é um time que não faz gol e que, em compensação, também toma muito gol. E o que mais assusta é que, por exemplo, o Antony foi emprestado pro Betis, jogou pra caramba no Betis. O De Gea era muito criticado no United. Saiu, foi pra Fiorentina, acho que ele foi eleito o melhor goleiro do futebol italiano. Sim. E agora também o McTominay saiu. Sim, tá jogando. Foi eleito o melhor jogador do futebol italiano. Muito, e jogando no Napoli, assim, deslanchou de jogar bola. E, pô, eu acho que a única coisa que salva nesse United de hoje talvez seja o meio campo, né? Sim. Atualmente, assim, claro, também tiveram muitos que passaram, que não deram certo, como o McTominay. Mas, tipo, hoje, acho que talvez a parte mais estável do time seja o meio campo com o Casemiro e Bruno Fernandes. Mas aí também os caras apelam, né? Sim. Hoje são dois caras muito importantes também pro United. Exato. O Casemiro é um pouco inconstante, né? Teve uma fase que ele estava sendo bem criticado e fisicamente ele não estava bem. Tem umas fotos dele que ele estava meio acima do peso. Mas o Bruno Fernandes é o grande coração desse time. É impressionante ver o quanto o Bruno Fernandes ama aquilo, né? Mesmo o time na fase, o Bruno Fernandes luta e continua e, cara, sempre tentando entregar o máximo dele. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as últimas temporadas aí do Manchester United, para dizer um pouquinho como elas foram decepcionantes pro tamanho que é o Manchester United. É óbvio que para muitos times isso aqui seria um sonho, mas como é o gigante Manchester United, é um pesadelo. Cara, na temporada 2020-21, a gente teve o Solskjaer, que chegou à final da Europa League e perdeu pro Villarreal. Foi aquela final que todo mundo bateu pênalti. Sim. Foi vários pênaltis e no final o De Gea perdeu o último pênalti, né? É injusto criticar o cara, porque o cara... porque ele é goleiro, né? Exato. Logo depois, na temporada 21-22, teve a chegada do Cristiano Ronaldo, né? A volta do Cristiano. Porque todo mundo achava que reergueu o United, né? Tipo, o bom filho, a casa torna, e aí... Mano, não rendeu nem um pouco o esperado. Eu fiquei muito iludido com a chegada do Cristiano, porque o United tinha ficado em segundo na Premier League na última temporada e tinha feito a final da Europa League, né? Então eu falei, cara, esse time mais o Cristiano pode dar uma liga muito boa. Mas infelizmente decepcionou, o time foi pra Champions, quase se lascou na fase de grupos, o Cristiano salvou, caiu acho que nas oitavas ou nas quartas. Não foi bem também. Foi muito cedo que caiu e decepcionou demais. Né? Acho que nessa temporada que o Solskjaer cai, né? Acho que o Solskjaer é demitido nessa temporada. Sim. Também tivemos aí na temporada 22-23, eu acho que foi nessa temporada que o Ten Hag chegou, né? Isso. O Ten Hag chegou com uma exorbitante expectativa, assim. Ele vinha de um Ajax muito bom, um Ajax muito promissor. E eu acho que ele até vai ver no United nas primeiras temporadas. Ele conquista a Copa da Liga Inglesa, foi o primeiro título após 6 anos. E, cara, ali todo mundo pensou que começaria uma reconstrução dentro do United, mas a gente sabe o final, né? O Ten Hag depois foi muito criticado, tomou várias goleadas por Liverpool. E muitos problemas extra-campo também, né? Demais. Principalmente com o Cristiano Ronaldo. Então teve a parada que o Cristiano teve que perder um filho, né? E aparentemente o Ten Hag não adivinhou muito, teve uma briga entre os dois ali, o Cristiano não gostou muito, deu entrevistas polêmicas.
Isso dividiu muitos fãs, né? Porque o Cristiano é muito querido dentro do Manchester United, né? Então essa postura do Ten Hag fez com que dividisse um pouco os fãs. E atuações dentro de campo também que foram muito abaixo. E em 2023 o United volta para Champions e, cara, do mesmo jeito das outras temporadas, cai de um jeito muito, muito precoce. Não tinha competitividade. E na temporada passada, pra mim, acho que dos últimos 5 anos foi a temporada mais vergonhosa do Manchester United. Mesmo como torcedor do Chelsea, gosto muito do Manchester United pela história, né? E é triste ver um time, chegou na final da Europa League, beleza, perdeu para um Tottenham que não ganhava nada há sei lá quantos anos e não quase que cai, cara. Ficou, acho que na última ou na penúltima classificação antes do Z4, cara. Só não caiu porque os outros times eram muito pequenos. Z4 não, acho que é Z3 a Premier League, né? Acho que é Z3. Então, enfim. Mas, ficou muito perto. E exatamente, só não caiu porque tem time pior, cara. Porque a gente ia ver um United que ia ser vice do Tottenham na Europa League e que ia cair pra segunda divisão. Sim. E essa última temporada, né? Deixa mais frustrante ainda porque foi a chegada do Rubem Amorim, né? Sim. Foi o novo técnico que veio do Sport, fez uma temporada brilhante pelo Sport, junto com o New York, Gonçalo, uma rapaziada muito boa de bola lá, trincão. E chegou com uma expectativa muito alta no United e até agora vem decepcionando, né? Como você falou, perdeu pro Tottenham, ficou nas últimas colocações, mas também eu acho que tá no início ainda, né, da época do Rubem Amorim. Cara, ele teve uma temporada ainda para se adaptar. Também que a gente falou, tem muitos problemas extra-campo, não é só culpa do Rubem Amorim. A diretoria do United não sabe gerir o time de uma forma correta. Então, assim, não tem como a gente também culpar só o cara, né? Às vezes o time joga uma falta de vontade, mas por algum outro problema. Então, cara, talvez tenha que dar mais tempo pro Rubem Amorim e vamos ver, né, nessa próxima temporada vai ser. Tempo, peças. E a gente viu também que tem um histórico, né? Não é só o Rubem Amorim, foi o Ten Hag, foi o Solskjaer, foi o Mourinho, foi o Van Gaal. Cara, foi um histórico gigante assim, de técnicos que não rendem. Então, a diretoria do United trocou, né? Agora é um outro dono, vamos ver, vamos dar tempo ao tempo. E ver o que vai acontecer com o poderosíssimo Manchester United. E nessa temporada o United já se reforça com bons reforços, né? Liberam peças que não estavam sendo usadas, tipo Marcus Rashford, e contrata Matheus Cunha, que brilhou pelo Wolves, o Mbeumo, que jogou muito pelo Brentford, trouxe o Sesco, que estava arrebentando pelo Leipzig, só que ainda não é um time que convence, porque que nem eu falei, é um time que eu falei alguns minutos atrás, que como que um time igual esse é eliminado por um time de quarta divisão da Inglaterra, entendeu? Mas Copa é Copa, mas não tem como um time como o United tem que meter goleada num time desse, não desmerecendo outro time, claro, mas pelo tamanho e pelas contratações é um time que no mínimo tinha que ter metido pelo menos 3-4 gols ali. Então, assim, já começa essa temporada de novo se decepcionando com o Manchester United. Bom, e um time que não tá jogando, que não dando resultado, tem problemas extracampo, né? E que o United não é diferente mesmo com o tamanho do clube, né? Então a gente tem uma pressão gigantesca da torcida do United em cima de todos os jogadores. E com tudo isso, o ambiente do vestiário fica pesado. Existe uma pressão muito forte para os jogadores. Jogar aqui já pensando, mano, a gente precisa de resultado, a gente precisa ganhar, a gente precisa ser campeão, porque a torcida precisa. E, esses problemas extra-campo é uma coisa que é difícil de evitar, cara. Na fase que o time tá, é muito difícil. Tem muitas coisas do Manchester United que vazam, né, cara? Tem muitas críticas, muitos protestos da torcida. E, cara, recentemente teve aí que o dono do Manchester United cortou bônus dos funcionários, cortou refeições dos funcionários. Então, dá pra ver que não tem uma gestão do que vai ficar dentro do clube, do que vai sair do clube, né? Do que vai para as notícias. E fora tudo isso também, o United tem jogadores que estão emprestados ou foram para outros clubes que jogam os jogadores caros. Os jogadores às vezes estão só emprestados, não são vendidos. Como o próprio Antony, que estava no Real Betis, o Sancho, que estava no Chelsea, o Rashford, que estava no Aston Villa. Então, assim, o
o Van de Beek. Então, assim, são jogadores que são caros, que o United deveria tentar, só que eu sinto que às vezes o United também não ajuda os outros times, sabe? É muito pé no chão nas negociações e não dá nenhum tipo de força para vender mesmo esses jogadores. Então, quando você tem esse tipo de jogador nesse preço e você não vende, automaticamente não vai entrar caixa, né? Então você não vai conseguir fazer outras contratações. Então isso acaba complicando também o projeto todo do Manchester United. Por exemplo, o que aconteceu com o Antony, né, cara? O Antony saiu, foi bem empréstimo pro Real Betis, voltou jogando muito, podia ser uma venda muito boa do Manchester United. O Manchester United podia pelo menos recuperar 70 milhões, 60 milhões. E pelo que eu entendi, até agora não vendeu. Né? Não, o Real Betis fez proposta, mas o Manchester United não facilitou e se eu não me engano, veio a notícia que o Real Betis estava tirando a proposta de novo, então não ia ser retirada das negociações. Pode ser uma boa estratégia, né? Emprestar esses jovens e tentar vender por mais caro. Fazer eles renderem nos clubes, porque não dá para deixar o que não está rendendo dentro do seu clube dinheiro parado. E o grande problema, a grande reflexão será que os jogadores são um problema de quererem ser emprestados ou vendidos e quando voltam do empréstimo não quiserem jogar pelo United? Será que realmente todos esses jogadores são um problema? Bom, a nossa conclusão aqui do vídeo, cara, pelo menos a minha, cara, o United ele tem muitos problemas extra-campo, né, muitos problemas da gestão e isso acaba afetando de alguma forma tanto os técnicos, tanto os jogadores, cara. Talvez seja essa indecisão do Manchester United em definir algum estilo, definir alguma coisa, acaba afetando tanto os técnicos que passam por lá, por não se sentirem seguros no seu trabalho, de terem tempo de construir seu jogo, e tanto os jogadores também que não têm boas instalações, que não têm tempo, que não têm uma filosofia a seguir. E a gente vê, cara, grandes jogadores e grandes promessas, infelizmente, indo mal no United. A gente vê técnicos que podem ser muito promissores, como o Ruben Amorim agora, como foi o Van Gaal um dia, muito mal no Manchester United. E fica a reflexão, cara. Será que o problema está no United? Será que o problema está nos jogadores? É um azar de contratar jogadores que não rendem? Qual que é o verdadeiro problema do Manchester United? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha, qual que é o maior problema de toda essa questão, dessa fase que o United está passando. E, bom, compartilha com aquele seu amigo que gosta de futebol, deixa o like e se inscreve aí no canal. E se você puder, ajuda a gente com o nosso Live Pix para a gente poder trazer mais estrutura aqui para o nosso canal, para trazer mais conteúdos, tá aqui na esquerda. E é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Isso é Rivals.